Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre o PIB brasileiro, que continuou aquecido no terceiro trimestre. E olha, não é só isso. No acumulado de 2024, a economia está mais forte do que o esperado por nós e pelos analistas de mercado. Sem dúvida, é um bom momento que deve perdurar até 2025, ainda que a expectativa seja de um crescimento um pouco mais moderado no ano que vem. Mas isso, por outro lado, pode significar uma inflação mais alta no horizonte próximo. Qual é a razão para uma economia mais aquecida do que o previsto? E por que isso pode pressionar os preços no Brasil? No episódio de hoje, a gente vai entender mais sobre esse assunto e a gente vai falar também sobre o dólar firme perto dos R$ 6, o emprego forte nos Estados Unidos, o acordo entre União Europeia e Mercosul e sobre o que está acontecendo na França. Olha, é bastante assunto, então fica com a gente para saber mais. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 9 de dezembro de 2024. Vamos lá? O PIB brasileiro do terceiro trimestre de 2024, que foi divulgado na semana passada, ele continuou firme. O país cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE. É um desempenho forte e que deve contribuir para a economia fechar esse ano com um crescimento de 3,4%, segundo a nossa projeção. Do lado da oferta, a maior contribuição para o desempenho positivo do PIB veio do setor de serviços, que registrou uma expansão forte de 0,9%. Vale lembrar que esse segmento vem crescendo de maneira sólida desde o fim da pandemia. Já pela ótica da demanda, entre os principais responsáveis pela economia mais forte estão o consumo das famílias, que teve alta de 1,5%, e os gastos do governo, com alta de 0,8%. Um dos importantes motores para o crescimento econômico tem sido o mercado de trabalho. O desemprego está no menor patamar da série histórica, em 6,2%, e a massa salarial bateu recorde no trimestre encerrado em outubro. Nesse quadro, aumenta a renda dos brasileiros disponível para o consumo. Além disso, os estímulos fiscais promovidos pelo governo também explicam o crescimento robusto do PIB, mesmo em um cenário de juros altos. E aí aqui vale lembrar, né? Juros altos tendem a desacelerar a economia. Olha, isso não é exatamente uma novidade. Desde o primeiro semestre desse ano, a gente tem observado os impulsos do governo ao crescimento da economia. Um exemplo é o pagamento dos precatórios no início desse ano. Existem ainda outros tipos de estímulo à economia por meio de crédito. Um exemplo foi a ampliação do empréstimo para a habitação popular. A parcela de recursos do FGTS destinada à habitação popular passou de cerca de 60 bilhões de reais em 2022 para perto de 90 bilhões de reais em 2023. Em 2024, esse número já passa dos 110 bilhões de reais, segundo a última atualização, que é dos primeiros dias de dezembro. E aí, esses recursos contribuem para uma demanda maior por bens e serviços, desde móveis e eletrodomésticos até restaurantes e consultas médicas, por exemplo. Na nossa visão, existe a possibilidade de essa política de suporte do governo à economia se manter no ano que vem, em especial pelo caminho de concessão de crédito para estimular o crescimento. Outro fator que contribui para essa nossa expectativa de forte crescimento em 2025 é o chamado carrego estatístico. O carrego nada mais é do que um fator contábil que faz com que o bom resultado do PIB em um ano contribua de forma positiva para o desempenho do ano seguinte. Por esses motivos todos, a gente revisou a nossa projeção para o PIB de 2025 de 1,5% para 2%. E aqui vale a gente falar que o crescimento além do esperado para a economia brasileira é, claro, uma boa notícia. Mas existe um ponto de atenção. Para a gente manter esse ritmo de expansão de maneira saudável, é necessário que o país tenha ganhos de produtividade, o que, infelizmente, a gente não está vendo por hora. Com o crescimento mais acelerado do PIB, a tendência é que a população demande mais produtos e serviços. E se isso acontece além da capacidade de produção das empresas e indústrias, a consequência é um aumento dos preços, justamente para equilibrar a oferta e a demanda. Ou seja, se a produtividade não avançar num ritmo suficiente para sustentar o crescimento do PIB, a gente pode conviver com uma inflação mais elevada nos próximos anos. Com a economia mais aquecida e a perspectiva de preços mais altos, a gente acredita que o Banco Central deve encontrar um caminho mais difícil à frente. A gente, inclusive, revisou a nossa projeção para a Selic de 12,5% para 13,75% ao final de 2025.
Mas por que a gente está enxergando esses juros mais altos no ano que vem? A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe econômica do C6 Bank, vai explicar melhor. Marina, antes de qualquer coisa, vale dizer que uma Selic de 13,75% não é pouca coisa. A gente teve juros altos assim por um período entre 2022 e 2023, e antes disso, uma Selic na casa dos 13% tinha acontecido pela última vez só em 2017. Ou seja, vai ser um remédio amargo. Mas por que o Banco Central pode ter que levar os juros para esse patamar elevado? Esse cenário tem bastante a ver com o movimento do dólar. A gente está diante de um cenário de depreciação do real. E isso por uma série de fatores externos e fatores domésticos, com a piora do quadro fiscal no Brasil. Um dólar mais elevado causa uma deterioração das expectativas de inflação, porque, lembrando, diversos produtos e serviços importados tendem a ficar mais caros. Foi também por causa disso que a gente decidiu revisar nossa projeção de inflação para o ano que vem de 5% para 5,3%, bem acima da meta de inflação, que é de 3%. Então, essa inflação mais alta vai exigir um esforço maior do Banco Central para tentar controlar o avanço dos preços. Mas vale lembrar que não é só o dólar o grande vilão, o grande responsável pela piora da inflação. Em paralelo, temos outros fatores contribuindo para os preços ficarem mais elevados. Como a gente falou agora há pouco, a atividade econômica brasileira está subindo além da sua capacidade produtiva, o que é um fator que pressiona, em especial, o custo dos serviços. E por que isso acontece, Cláudia? É importante lembrar que a economia crescer é uma notícia muito boa para o país, gera emprego, aumenta a renda. Mas quando isso acontece sem ganhos de produtividade, a gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. Pensa que quando a produtividade aumenta, o país se torna capaz de produzir mais com o mesmo número de recursos. Aqui eu estou falando de mão de obra, máquinas, insumos, etc. Se isso acontecesse, não haveria uma pressão para a inflação, mas infelizmente a produtividade não tem aumentado no Brasil como gostaríamos. O crescimento do PIB tem se dado acima da capacidade produtiva, e isso atrapalha o trabalho do Banco Central de colocar a inflação sob controle. O que dá para dizer, Marina, é que 2025 vai ser um ano desafiador para o Banco Central e para todos nós, que possivelmente vamos conviver com juros mais elevados. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse movimento do dólar que a Cláudia Moreno citou agora há pouco, né? Os dias que sucederam o anúncio do pacote fiscal do governo foram de grande volatilidade para o câmbio. A temperatura da discussão até diminuiu na última semana, mas olha, o dólar não deu trégua. A moeda americana terminou a última sexta-feira ainda cotada a R$ 6,09. Mesmo que o anúncio das medidas do governo para economizar quase 72 bilhões de reais em 2025 e 2026 vá na direção correta, ainda existe uma grande incerteza sobre o impacto efetivo para as contas públicas. A gente até falou sobre isso no episódio anterior, o de número 138. Se você quiser entender um pouco mais, é só voltar aqui na lista. A questão é que essas medidas que foram anunciadas, elas precisam ser apreciadas pelo Congresso ainda em 2024, o que é um prazo curto. Na última semana, foram aprovados os requerimentos de urgência de votação dos projetos que endereçam o corte de gastos na Câmara. A aprovação foi por uma margem apertada. Enquanto isso, aumentam as expectativas por uma elevação da Selic na reunião dessa semana do Banco Central. A gente acredita que a autoridade vai promover uma alta de 0,75 ponto percentual, levando a taxa para 12%. Mas olha, a gente não descarta uma alta de 1 ponto percentual nos juros por causa da piora nas expectativas de inflação e por causa do dólar mais valorizado. Nosso assunto agora é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, acordo que foi finalmente assinado na semana passada. O Pacto de Livre Comércio entre os blocos estava em negociação desde 1999. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela se reuniu com os chefes dos países do bloco sul-americano na semana passada. O acordo prevê, entre outras coisas, a isenção ou a redução na cobrança de impostos de importação de bens e serviços produzidos nos dois blocos. Para entrar em vigor, ainda existe um longo caminho de aprovação do acordo, que inclui a votação na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu. Nesse processo, vai ser preciso superar a resistência de alguns países europeus, em especial da França, Polônia e Irlanda. Os agricultores desses países são críticos ao tratado, alegando que a concorrência com os produtos agrícolas sul-americanos seria desleal. Se aprovada, a redução das tarifas seria executada de forma gradual nos próximos 10 anos. Para o Brasil, o acordo pode representar um passo relevante para uma maior abertura comercial.
E falando em França, olha, a destituição do primeiro-ministro Michel Barnier intensificou o clima de instabilidade política por lá. Na última semana, a Assembleia Nacional Francesa decidiu retirá-lo do cargo por moção de desconfiança. Olha só, esse é um instrumento que não era utilizado pelo parlamento francês desde 1962. O Barnier permaneceu no cargo por só 91 dias. A sua saída aconteceu após uma tentativa do premier de aprovar um pacote de austeridade, incluindo corte de gastos e aumento de impostos. Esse pacote ele somava 60 bilhões de euros. O primeiro-ministro não fazia parte dos partidos que saíram vencedores das últimas eleições parlamentares, mas tinha sido escolhido por Emmanuel Macron por ser da base aliada do presidente. Por isso, a sua permanência no cargo já era bastante frágil. Macron disse que vai indicar um novo primeiro-ministro em breve. A destituição de Barnier indica que o governo vai ter dificuldade para aprovar medidas para controlar o elevado déficit fiscal francês, que deve terminar esse ano perto de 6% do PIB. Tanto o resultado das contas do governo quanto a própria dívida do país estão acima dos limites estabelecidos pela União Europeia, o que mostra uma necessidade de ajuste. Bom, e o nosso último assunto do dia é o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que voltou a apresentar resiliência em novembro. Esse é um dado que mostra que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele deve ter cautela nos cortes de juros. Foram criados 227 mil empregos em novembro, um número levemente acima do esperado pelos analistas de mercado, mas teve ainda uma revisão para cima dos dados referentes aos 2 meses anteriores. Outros números também mostram a força nos empregos americanos. A taxa de desemprego está em 4,2% em novembro, um patamar que é baixo para os padrões históricos. Os salários estão crescendo acima da inflação, com alta de 4% em 12 meses. Para a reunião de dezembro, a gente espera um corte de 0,25 ponto percentual. Lembrando que em setembro a autoridade começou o ciclo de flexibilização com um corte maior, de 0,5 ponto percentual. A gente acredita que o mercado de trabalho robusto e a inflação ainda acima da meta sugerem que o ritmo de cortes de juros pode diminuir ainda mais em 2025. Hora da nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o IBGE publica o IPCA de novembro. A gente projeta uma alta próxima de 0,4%, impulsionada pelo grupo de serviços e de alimentação no domicílio. Na quarta-feira, saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI, dos Estados Unidos. A nossa expectativa é que o núcleo da inflação americana continue flutuando acima da meta de 2% do Fed. Também na quarta, só que aqui no Brasil, vai ser divulgada a Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS de outubro, que deve apontar para uma alta de 0,6% no volume de serviços prestados no país. No mesmo dia, a gente também vai ficar sabendo o resultado da decisão do Copom. Como a gente falou agora há pouco, nossa projeção é de uma elevação do ritmo de alta da Selic para 0,75 ponto percentual, encerrando 2024 em 12% ao ano. Na quinta-feira, tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A nossa expectativa é que o BCE corte os juros novamente nessa reunião, por causa da fraca atividade econômica e da desaceleração da inflação na Europa. Ainda na quinta-feira, no Brasil, vai ser divulgada a Pesquisa Mensal do Comércio de outubro. A gente projeta que as vendas do varejo ampliado tenham ficado estáveis no mês. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do podcast de hoje, aproveita para deixar um comentário e seguir o nosso canal na sua plataforma de podcasts favorita. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!